A questão é que toda crítica ou elogio que a gente faça a alguém, ela tá baseada num juízo que a gente faz a respeito das coisas. E esse juízo, ele só é possível a partir das crenças que nós construímos ao longo das nossas vidas. Essas crenças, elas podem expandir a nossa visão, a nossa percepção de mundo, ou elas podem limitar a nossa visão, a nossa percepção. E aí você pode me perguntar agora, Daisy, como é que a gente forma essas crenças na nossa vida? E eu te respondo. Existem duas maneiras. Uma delas é através de alguma experiência marcante, alguma vivência que a gente tenha tido, que se tenha sido muito importante, muito relevante, muito marcante para nós, seja ela positiva ou negativa. Então, vou trazer aqui um exemplo meu, tá, gente? Quando eu tinha por aí de uns 9, 10 anos, eu acreditava que não ia casar. Eu não queria casar, porque eu entendi, a partir da experiência de ver os meus pais se divorciarem, que casamento nunca dá certo, que casamento não era uma boa ideia. E então eu achava que eu não ia casar e eu nem queria casar. Que bom que em algum momento da minha vida houve uma renovação na minha mente e eu entendi que poderia sim ser bom e produtivo ter um casamento. Eu casei e tem 15 anos que eu sou casada e muito feliz, graças a Deus por isso, né? Que bom que eu quebrei aquela crença ali, que eu construí durante a minha infância. A outra forma que existe de construção de crenças é através da repetição. Quando eu repito que o meu filho não consegue aprender matemática, que ele é burro ou que ele é inteligente, enfim, qualquer coisa que você repita insistentemente, especialmente sendo você uma figura de autoridade, isso vai se transformar em realidade na mente dessa criança. Isso também acontece em qualquer fase da nossa vida, né? Mas o normal, o mais comum é que as principais crenças da nossa vida sejam construídas na infância até a adolescência, tá? Então, quando a gente ouve mãe, vó, enfim, falando sobre a dignidade da mulher, a mulher que é digna é a mulher que se dedica aos filhos, a mulher que é digna, ela abdica das suas necessidades para ficar integralmente voltada às necessidades dos seus filhos. Ela come a comida, às vezes por forma de piadinha, sabe? Então você olha lá as publicações de Facebook, principalmente porque tem muito lixo o Facebook, né? Assim, nesse aspecto. E aí a piadinha do Facebook nunca mais comi comida quente. A minha avó e a minha família toda repete uma coisa que eu acho que outras famílias também repetem, já ouvi em outros lugares, que fala assim: depois que filho parir, nunca mais barriga encher. É bem isso, tá? Eu cresci ouvindo isso. Depois que filho parir, nunca mais barriga encher. Ou seja, se eu sou uma boa mãe, se eu sou uma mãe que está voltada para atender as necessidades do meu filho, é normal que eu não coma bem, que eu fique com fome, ou que eu raspe o prato da criança, a sobra da criança, ou que eu não consiga mais dormir, ou que eu não consiga mais relaxar, mais descansar, ou que eu não consiga mais ter tempo para as minhas amigas, porque depois que filho parir, acabou, eu não vou encher mais a minha barriga, nem a minha mente, nem o meu coração de mais nada. E a gente vai reproduzindo essas crenças. No outro dia teve uma pessoa que publicou no Facebook uma frase de alguém lá, de alguma mãe, enfim. E aí a moça publicou assim: ficar gostosa depois de ter filho é mole. Porque é um tal de mamãe ama, mas vovó que cuida. O que ela tá querendo dizer? Várias coisas ela tá querendo dizer com isso, tá? A primeira delas é: que droga, eu não tenho rede de apoio, mas a fulaninha tem, ela pode ir pra academia enquanto a avó cuida da criança. Essa é a primeira coisa. Ela tá muito chateada com ela, com a vida que ela leva, e daí ela acusa o outro, né? A segunda coisa é que ela não considera
saudável, bom, produtivo, digno, honesto, deixar a criança por 1 hora para olhar para ela própria. Isso é muito sério. Ela cresceu acreditando que o padrão de maternidade ideal é o padrão da negação. É quando você se nega para fazer pelo outro apenas, né? E sem considerar que o seu bem-estar pode influenciar, inclusive, na sua qualidade como mãe. E por que é tão importante para a nossa vida, para a gente, falar sobre isso? Porque a gente só é capaz de quebrar ciclos, só é capaz de romper com o padrão que até hoje era o padrão dito ideal de maternidade na nossa mente, a partir do momento que a gente conhece os porquês. Por que esse padrão é ideal para mim? O que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, que me fez acreditar nisso? Ou que pessoas, que vozes eu ouvi ao longo da minha infância? O que me diziam? Quem me dizia isso? Por que essa pessoa me dizia isso? Por que eu acredito nisso? Então, quando a gente conhece os porquês, os caminhos que nos trouxeram a essas crenças, que nos trouxeram até aqui, é que a gente consegue quebrar esse ciclo, é que a gente consegue finalmente se libertar desses padrões doentios a respeito de maternidade, a respeito do feminino, a respeito de quem nós somos, de fato, e daquilo que nós podemos viver. E aí, gente, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é exatamente de te ensinar a quebrar com esses padrões limitantes e limitados. É exatamente te fazer compreender os ciclos que você tem vivido na sua vida. É exatamente compreender o que te trouxe até aqui, o que te faz pensar desse jeito. É fazer você encontrar o caminho. Você vai refletir sobre o que você já viveu, sobre suas experiências na infância, sobre suas experiências como filha. E aí, a partir disso, construir uma nova possibilidade de vida, de maternidade, com mais leveza, de maneira mais inteira, mais integral e mais alinhada com aquilo que você é de fato, com a sua essência. Esse é o objetivo. E eu estou trazendo tudo isso para vocês, para tentar exemplificar de uma maneira bem clara de como que é que as coisas acontecem, como são esses processos e como que a gente pode melhorar isso no nosso dia a dia.